A doutora, amiga de Gemma, chega para visitá-la e Gemma fica assustada. Quando Álvaro mostra os papéis da casa para o advogado, todos ficam chocados, pois a escritura diz que o lugar está hipotecado. O motivo do acontecimento chocante é que Bárbara deu o dinheiro que cada um tinha da herança de Joaquim para dar essa quantia a Eduardo. As mentiras começaram a vir à tona, pois Eduardo prometeu à mãe que usaria esse dinheiro para comprar um apartamento. No entanto, isso não aconteceu. Parece que o jogo não vai bem para Bárbara, já que o segredo entre ela e seu filho mentiroso foi descoberto. Além disso, não se sabe exatamente quando Daphne e Ariadna partirão. Gemma diz à doutora que não sabe até quando poderá viver nessa casa. A doutora pede que ela, por favor, não abandone a escola. Bárbara aparece nessa hora e a chama para arrumar a casa, pois ela tem pressa. A doutora logo descobre que Bárbara não sabe que Gemma está lá escondida. Gemma promete contar tudo, mas não ali e nem agora. Gemma marca para se encontrarem mais tarde na praça, que fica ali perto. Álvaro encontra Ariadna e ela conta sobre as mentiras de seu marido. Ela não sabe por que ele mente tanto. Ela pergunta se Álvaro sabe o porquê ele saiu do emprego, e Álvaro não quer contar. Ele pede que ela pergunte ao próprio Eduardo. Na cozinha, Daphne acusa Bárbara de ter tentado enganá-la com a venda da casa, pois à força ela não pode tirá-la de lá. Bárbara nega e elas começam a brigar. Gemma, que está presente na cozinha, liga o liquidificador bem alto. Daphne sai e Gemma pergunta a Bárbara se realmente ela vai vender a casa. Bárbara responde que só vão vender por cima de seu cadáver. Ela manda Gemma voltar ao trabalho. Gael chega com algumas traduções para Daphne. Eles conversam sobre a tal namorada de Gael, que afirma que ele não tem compromisso com ninguém. Daphne o agradece pelo trabalho de tradução. Na saída, Gael encontra com Álvaro, que conta que a casa não pode ser vendida, pois ela foi hipotecada para ajudar Eduardo. Bárbara chega nessa hora e pergunta o que Gael faz ali. Ela o chama de traidor e ingrato, pois está do lado de Daphne e a defende. Gael tenta fazer com que ela entenda que Daphne está só e ela é uma viúva igual a ela, mas Bárbara continua revoltada com a presença de Daphne em sua casa, alegando que ela deve ter algum familiar que possa ajudá-la. Ela vai embora e Gael pergunta a Álvaro se um dia sua mãe irá perdoá-lo. Álvaro afirma que logo tudo isso vai passar. Ariadna vai até o antigo trabalho de Eduardo e descobre que ele roubou uma quantia da empresa e teve que devolver. Álvaro começa no concurso. Gemma consegue encontrar com a doutora na praça para se explicar. A doutora sabe que Bárbara é sua tia e Gemma pede que ela não diga que é sua sobrinha. Gemma conta sorrindo que a casa não será vendida. A doutora insiste para que ela volte a estudar. A Ariadna procura emprego e faz uma entrevista. Ela encontra um velho colega que acaba por ser o seu entrevistador. Bárbara liga para Eduardo para informá-lo que a sua mulher e seus irmãos já sabem da hipoteca da casa e diz que sente muito sua falta. Gemma entra no quarto de Daphne para limpar e descobre que ela é viúva. Daphne diz a Gemma que tudo aconteceu muito de repente e que por seus filhos ela é capaz de enfrentar qualquer coisa. Ariadna tenta explicar a seu filho que vai começar a trabalhar. Bárbara ouve e pergunta se Eduardo sabe disso. Ela ameaça contar para ele e novamente começa a ofendê-la. Ariadna diz que Eduardo é mentiroso e manipulador. Ela conta o que descobriu, que ele não comprou o apartamento, pois pediu o valor de volta e sabe lá se realmente ele está nos Estados Unidos. Bárbara, por todavia, não acredita que seu filho tenha feito isso. Nessa hora, quem aparece é Eduardo, e falso pede um abraço. Os sogros de Daphne tramam em conseguir algo para que possa descobrir onde ela está.
Eduardo chama Ariadne e seu filho para comerem fora. Gemma pede a Bárbara que a deixe estudar, mas não consegue. Eduardo novamente conta um monte de mentiras para Ariadna. A Ariadna chama sua atenção pela hipoteca da casa e do valor que ele pegou de volta da compra do apartamento. Bárbara descobre por Gemma que Daphne fugiu da casa de seus sogros. E se ela fugiu, será que é porque não tem pais? Eduardo volta a contar um monte de mentiras para Ariadna. Ele passa um tempo com seu filho e Ariadna e depois diz que precisa voltar ao trabalho. Bárbara diz a Gemma que pensou e decidiu deixá-la estudar. Gemma fica muitíssimo feliz e lhe agradece. Álvaro não aceita o resultado do concurso e descobre que a ganhadora tem um caso com o juiz do concurso. Agora ele entende o porquê. O homem misterioso volta até a casa de Bárbara e insiste em comprar a casa, mas Bárbara fecha a porta em sua cara. Gemma e a doutora vão até a escola onde Gemma vai estudar. Ariadna aceita o trabalho. Bárbara vai até o quarto de Daphne para descobrir algo. Ela mexe em seus pertences e encontra uma foto dela com seu marido e sogros.